Queridos, o primeiro livro da Bíblia é, por várias razões, um dos mais fascinantes de toda a Escritura. É fabuloso esse primeiro livro da Bíblia. A sua localização no cânon, né, das Escrituras, a sua relação com o restante da Palavra de Deus e a natureza surpreendente e variada de seu conteúdo o tornam um dos livros mais notáveis da Sagrada Escritura. Portanto, não é de admirar que, com verdadeiro discernimento espiritual, o povo de Deus, em todas as épocas, se reúna ao redor deste livro e o estude com toda a atenção. Quem disse tudo isso foi Griffith Thomas. Se não é Griffith Thomas, então você que é inglês, você fala direitinho, tá bom? Mas esse fulano, ele falou algo muito especial. Esse Thomas, ele realmente fala algo a respeito do livro de Gênesis. Você sabe que o livro de Gênesis, ele tem um título especialmente adequado. Ele está falando do início de todas as coisas, né, queridos? E esse livro, ele dá uma atenção muito especial ao quê? A soberania de Deus. Toda a Bíblia fala sobre a soberania de Deus, mas o livro de Gênesis, ele é profundamente especial. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no primeiro texto que nós vamos estar lendo, é em Gênesis. Os textos que vamos ler aqui no primeiro momento, vai ser lá em Gênesis, capítulo de número 1, abra sua Bíblia lá, e nós vamos ler apenas 2 versículos do capítulo de número 1. O versículo 26 e o versículo 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora, o capítulo de número 2. Vamos ler do verso de número 4 ao verso de número 17. Esta é a Gênese, o início dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o obidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, verso 1 ao verso 7 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele. Deus não falou isso, viu? Quem falou foi Eva. Deus disse para não comer, e ela acrescenta aqui que não é nem para tocar. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pai bendito, Tua palavra ela é preciosa, é maravilhosa, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo aumente a nossa fé na Tua palavra, aumente a nossa fé nas Tuas promessas, e que o coração de cada um de nós, que a nossa mente, que o Teu Espírito possa dar o discernimento que precisamos, alimenta a nossa alma, para Te adorarmos em espírito e em verdade, para glorificarmos o Teu nome, para amarmos mais a Jesus. Louvado e glorificado seja o Teu nome. Oramos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Primeiro versículo do capítulo 1 diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Queridos, eu quero pensar um pouco com os irmãos a respeito do que o assunto fala. O assunto principal do capítulo 1, do capítulo 2, é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esse é o ponto principal. Então vamos pensar um pouquinho o que é imagem e o que é semelhança. O mês de maio, ele é considerado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, é reservado, não considerado, mas é reservado para que a igreja, de uma forma geral, a IPB, dê um pensamento maior sobre a família, né? E hoje a gente começa essa série de sermões sobre isso. Mas, pastor, o senhor está lendo a criação do homem e da mulher, o que tem a ver com a família? Espera, meu irmão, tenha calma, né? Você vai ver como coisas preciosas a palavra de Deus tem para nós. Lembra que é uma série de sermões, né, que vamos estar falando sobre isso. Dê um stand-by no livro de Tiago, para a gente falar um pouco, conversarmos um pouco a esse respeito. No princípio, queridos, criou Deus. Primeira lição. Essas 4 primeiras palavras da Bíblia representam, sabe o que, queridos? O alicerce da nossa fé. No princípio, criou Deus. Se você não crer nisso, todo o restante das Escrituras não faz sentido para você. Você vai ter problemas seríssimos com outros assuntos que a Bíblia vai falar para nós, que a Bíblia nos ensina. Ao crer nelas, isto é, no princípio criou Deus, ao crer nelas seremos capazes, queridos, de acreditar em tudo que está escrito na palavra de Deus. Tudo. Uma vírgula, um ponto, ponto de exclamação. Tudo que lá está escrito. Gênesis, queridos, é o único relato, presta bem atenção nessa expressão. Gênesis é o único relato legítimo da criação.
Há vários relatos, há vários, mas inspirados por Deus. Como Moisés foi inspirado, Moisés não estava lá na criação, né, queridos? Os 5 livros chamados Pentateucos, quem escreveu foi Moisés. E Deus, na sua forma milagrosa, soberana, pelo Espírito Santo, fala a Moisés e diz: olha, você vai escrever assim, assim, assim e assim. Como foi exatamente, nós não sabemos, mas nós cremos. Da mesma forma como o Espírito Santo inspirou outros homens, a própria Esther, escrever o livro de Esther, os apóstolos e alguns profetas. Queridos, além disso, o livro de Gênesis fornece sentido e propósito para a vida de pessoas de todas as idades, e o seu conteúdo, queridos, vai muito além do que todos somos capazes de absorver. Isso é, o livro de Gênesis, quando nós cremos que é pela fé, aí vem o autor a carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, vai dizer que pela fé nós entendemos que o quê? Que o universo foi formado pela palavra de Deus. O autor da carta aos Hebreus está se referindo o quê? Exatamente ao livro de Gênesis, que Deus criou no princípio todas as coisas. Em vez de tentar provar a existência de Deus, queridos, o texto inicia pressupondo isso como um fato. A proposta de Deus não é provar que Ele existe. Você já deve ter enfrentado pessoas, amigos seu: olha, eu não vou crer nisso, não dá para eu crer, porque não tem como provar Deus, a existência de Deus. Aí você vai ver o Salmo 19, que o presbítero Orlando leu aqui no início, que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Depois o apóstolo Paulo vai dizer isso lá na primeira carta aos Coríntios, na carta aos Romanos, lá no seu primeiro capítulo 1, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que pela natureza, a revelação geral, não a revelação especial, mas a revelação geral, nenhum homem vai poder chegar diante de Deus e dizer o seguinte: olha, eu não sei quem é o Senhor, eu nunca vi nada a respeito disso. A natureza, essa chuva que está caindo, isso prova, mostra que há alguém por trás disso, e faz parar quando Ele deseja, quando Ele quer. Você pode até orar bastante para não chover mais, mas está dentro dos planos e dos propósitos de Deus. Amados, a Bíblia, ela chama de insensato. Eu quero ler aqui 2 textos, e os 2 textos se encontram exatamente no Salmo 14, versículo 1, que vai dizer assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação. E o outro versículo também se encontra em Salmos, que é um versículo bem parecido. Diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Salmo 14, verso 1, e Salmo 53, versículo 1, são versículos paralelos. Assim como, queridos, as Escrituras abrem falando de Deus, Ele deve ser também o primeiro em nossa vida, e isso nos leva a crer que é a segunda lição. A primeira é que no princípio criou Deus, a nossa fé precisa estar com base neste alicerce. A segunda lição, queridos, a coroa da obra de Deus foi a criação do homem à sua imagem e semelhança. Você já parou para pensar que o livro de Gênesis fala da criação? Aqui, toda a natureza, dos animais, todo tipo de animal. Só que a Bíblia, ela não se preocupa em falar detalhes sobre os animais. Deus só vai dar um puxão de orelha para Jó,
Quando Jó começa a questionar algumas coisas. Não confunda questionar com reclamar, queridos. Jó questiona, não reclama. Mas quando ele começa a questionar a respeito de algumas verdades, Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó. Jó, você estava onde quando eu criei o crocodilo? Jó, você estava onde quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Você estava onde, meu filho? Não é à toa que lá no capítulo 42, no final do livro de Jó, Jó vai dizer o quê? Que antes eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje, os meus olhos te viram. Amados, a Bíblia não se preocupa em falar de animais. Ela se preocupa em falar, primeiro, de que Deus é soberano e da coroa da criação, que é o ser humano, o homem e a mulher, feito à sua imagem e semelhança. Dali para frente, a Bíblia vai trabalhar sempre nessa questão. Então, a coroa da obra de Deus, queridos, foi a criação do homem à sua imagem e semelhança, que nós lemos no texto aqui, verso 26 e verso 27. Isso significa, queridos, que o homem foi colocado na terra como representante de Deus e, de certa forma, partilha características semelhantes com o Senhor. Deus, ele é Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, que no caso é a Trindade, que subsiste em 3 pessoas distintas. Agora, o homem foi criado à sua imagem e semelhança, corpo e alma. Eu sei que há algumas denominações que falam que o homem tem corpo, alma e espírito. Eu só quero dizer para você que, biblicamente falando, o homem tem corpo e alma. Alma e espírito no Antigo Testamento e Novo Testamento é a mesma coisa. O judeu, a alma para o judeu é o espírito. É a alma que nós temos. O clímax, queridos, da criação de Deus foi o aparecimento dos seres humanos. E a forma como Gênesis expressa esse clímax é descrevendo-os como tendo sido criados à imagem de Deus. O homem foi criado depois de todas as coisas. Se você perceber, acontece isso. Depois de Deus ter criado tudo, Ele cria exatamente o homem. Isto representa para ele tanto uma honra como um favor para o homem. O homem é a coroa da criação. Quando eu estou falando homem aqui, minha querida irmã, eu estou falando no sentido generalizado. Mas a linguagem humana hoje no Brasil está tão complicada que você tem que estar explicando isso. Agora, o homem, você mulher, sexo feminino, você é a coroa da criação, como o homem, o macho, é a coroa da criação. Quais são as qualidades da imagem e semelhança para com Deus, queridos? Primeiro, como seres humanos, somos racionais e autoconscientes. Você já viu algum animal falando com você? Se você vê, meu irmão, você está igualzinho Labão. Labão não, foi um outro homem que esqueci o nome aqui agora. Quem? Balaão. Termina com ão, Labão. Mas é o Balaão, lembra Balaão? Estava lá no seu mulo, ou na sua jumenta, né? E está indo, e o jumento não quer ir, porque ele está vendo o anjo lá na frente com a espada. E ele surra ali a sua jumenta, e a jumenta fala com ele, e ele não percebe isso. Né, queridos? É cômico sim, queridos. Então, se você vê algum bicho falar, não no cinema, tá, queridos? Não em Hollywood, isso não. Mas se você vê, toma cuidado. Toma cuidado, porque
Coisa boa não pode ser, tá bom? Queridos, como seres humanos somos racionais e autoconscientes. É que somos seres morais, isso é, somos seres morais, temos uma consciência que conclama a fazer o que achamos o que é certo, queridos. Somos criativos, como Deus Criador é, capazes de apreciar aquilo que é belo aos ouvidos e aos olhos. Deus tem dado sabedoria, inclusive continua dando sabedoria para o ser humano. Os cientistas fazem coisas nos dias de hoje tremendas. Aparelhos assim, de locomoção, que a gente fica boquiaberto. As sondas que estão por aí no universo, tirando fotos nítidas, mostrando para o ser humano a beleza do universo. Claro que a proposta deles é outra, é descobrir como que o universo foi formado. Mas Deus tem dado essa sabedoria, esta capacidade criadora para fazer isso. E lembrando o que Jesus Cristo disse sobre a sua segunda vinda, de que um dos sinais seria o quê? Que a ciência se multiplicaria. Queria que você prestasse atenção nisso, viu, meu irmão? Fico pensando aí que vai cair uma bomba atômica lá em Hiroshima de novo, que vai cair em Nova York. Tem gente que está esperando isso, para ver a volta de Jesus. Mas não olha a ciência como está tão avançada. Que privilégio é viver hoje com a medicina. Quanta coisa na medicina hoje se pode ver dentro do organismo para ver exatamente como está, que tipo de tratamento pode se fazer. Então, amados, isso é bênção. Isso é de Deus, queridos. A Bíblia nunca foi contra a ciência, é ao contrário. Alguns cientistas que é contra o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala. Somos seres sociais, queridos, capazes de estabelecer com outras pessoas relacionamentos verdadeiros de amor, pois Deus é amor. E ao nos fazer a sua imagem, nos deu capacidade de amá-lo e de amar os outros. O relacionamento, queridos. Sabemos que o relacionamento humano é uma das coisas mais difíceis que se tem, inclusive no meio da igreja de Cristo, no corpo de Cristo. Foi falado, inclusive, hoje na escola dominical a respeito disso. O desafio de se relacionar bem, o desafio de se pedir perdão quando eu erro, quando você erra, quando nós erramos. Amados, temos uma capacidade espiritual que nos faz sentir fome de Deus. Assim somos singularmente capazes de pensar, escolher, criar, amar e adorar. Isso tem a ver com a imagem e semelhança de Deus. Não esqueça que Deus é amor, não esqueça que a Bíblia fala que Deus é espírito, Ele não tem orelha, Ele não tem nariz, Ele não tem boca. Ou você acredita nisso? Porque Ele é espírito. Agora, um dos apóstolos perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso o quê? Nos basta. O que é que Jesus respondeu? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Você quer ver Deus, queridos? Olha para Jesus Cristo. Amados, o homem foi criado para ser uma criatura diferente de todas aquelas que haviam sido feitas até então. Nele deveriam ser unidos a carne e o espírito, o céu e a terra. Deus disse: façamos o homem. O homem, quando foi feito, queridos, foi criado para glorificar ao Pai, glorificar ao Filho e glorificar ao Espírito Santo. Neste grandioso nome, queridos, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois a este grande nome devemos o nosso ser.
É a alma do homem que leva especialmente o que, queridos? A imagem de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo de número 4, diz assim, queridos, no primeiro parágrafo: ao princípio aprouve a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visíveis ou invisíveis. E o segundo ponto da Confissão de Fé de Westminster vai dizer ainda, a respeito da criação: depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Está se referindo a Adão e Eva. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência, do bem e do mal. Enquanto obedecerem a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Claro que eu não vou ler os textos que a Confissão de Fé de Westminster coloca com base bíblica em todas essas falas aqui, queridos. Nós ficaríamos aqui, sem sombra de dúvida, há muito tempo, e o tempo não dá para isso. Uma segunda lição, queridos, é a respeito de que Gênesis relata, revelando que a imagem de Deus em nós, ela foi o quê? Capítulo 3 vai mostrar isso. Ela foi desfigurada, queridos. Lá o capítulo 3 vai mostrar exatamente essa questão. De forma que a nossa humanidade foi contaminada pelo pecado. Nós lemos aqui no capítulo de número 3 exatamente isso, né? Olha lá. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, é uma afirmação, aí depois ele pergunta, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim, nós não podemos comer. Ela sabia que não podia comer. Adão sabia que não podia comer. Porque quando Deus disse que da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse para Adão e disse para Eva. Amados, Satanás, Adão e Eva, nossos primeiros pais, não atenderam a ordem de Deus. Satanás invade a história, torcendo a palavra de Deus e dando uma falsa esperança, tanto para Eva como para Adão. O plano de Satanás era arrastar os nossos primeiros pais ao pecado. E assim, queridos, colocar separação entre eles e o seu Deus. Você acha que isso mudou? Você acha que Satanás, o diabo, a antiga serpente, o dragão, como o livro do Apocalipse fala de vários nomes de Satanás, mudou a estratégia dele? Não, queridos. Ele vai e continua constantemente trazendo problemas para o ser humano. Primeiro, para aquele que não conhece a Deus, ele vai fazer de tudo dentro da sua malignidade para que o homem não conheça Deus, não conheça Jesus. Para você que já conhece Jesus Cristo, que tem Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai fazer de tudo para que você cada vez mais se afaste desta comunhão bela, maravilhosa, por intermédio de Jesus Cristo. Ele vai colocar vários obstáculos, vai colocar várias coisas na sua vida, vai colocar várias ideias na sua vida, para que você não se relacione com Deus, como a palavra do próprio Deus nos ensina. Deste modo, queridos, o diabo foi desde o princípio um homicida.
e um grande realizador de maldades. A pessoa tentada foi a mulher, queridos. A tática de Satanás foi travar uma conversa com ela, enquanto ela se encontrava o quê? Sozinha. Se você olhar o texto, você vai ver isso. Amados, há um grande perigo na nossa vida, quando nós achamos que nós somos autossuficientes, quando nós estamos sozinhos. Toma cuidado. Quando ninguém está por perto, sua esposa não está por perto, seu esposo não está por perto, sua mãe não está por perto, seus pais não estão por perto, ninguém que é responsável por você está por perto, ninguém da sua família está por perto. Pode ter certeza que é um laço satânico muitas vezes, porque nós vamos receber tentações, porque estamos sós. Ah, pastor, mas Deus está comigo. Novidade, né, querido? Que novidade. Ah, mas o Espírito Santo habita em mim. Ah, que interessante isso, né, queridos? Mas estamos só. Você acha que Davi não tinha Espírito Santo, meu irmão? Quando ele estava lá no palácio, no terraço, sozinho. E o que ele viu? Precisa falar, né? Eu acho que precisa, tem gente que não sabe. Ele viu uma mulher pelada tomando banho bonita, que foi Batseba. E você conhece muito bem a história, o restante que eu não vou contar. Meu querido, ele estava só. Fazendo o quê? Como rei, primeiro não era para estar ali. Amados, é assim que o diabo trabalha muitas vezes na nossa vida. É assim que Deus trabalha muitas vezes no nosso casamento, no nosso relacionamento marido e esposa. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Não é à toa, meu irmão, no nome de Jesus, que a Bíblia fala que nós devemos vigiar e orar. Jesus fala sobre isso. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amados, existem muitas tentações, queridos, perante as quais o fato de estarmos a sós fornecemos uma grande vantagem e damos munição ao tentador. Satanás tirou proveito, queridos, ao encontrar a mulher sozinha e nas proximidades da árvore proibida. Satanás tentou Eva para, através dela, fazer o quê? Derrubar Adão, queridos. E aparentemente ele conseguiu derrubar Eva e Adão ao mesmo tempo. A sua tática é nos tentar por meios dos quais não suspeitamos e por pessoas que possuam a maior influência sobre nós, queridos. Toma cuidado. Toma muito cuidado com isso. Que o verdadeiro motivo pelo qual Deus não quer que eles comam o fruto é evitar que se torne como ele. Foi isso que o diabo disse. Deus não quer, ô Eva, porque você vai ser igual a ele. Por isso que você não quer que você coma desse fruto. Amados, Satanás continua hoje fazendo muitas vítimas com sua sagacidade e sabedoria para o mal, invertendo e usando das mesmas táticas que fez com Eva e Adão. Em pleno século 21, queridos. Satanás quer enfraquecer, sabe o quê? Ou quem? Quer enfraquecer a igreja de Jesus Cristo. Como que Satanás está procurando enfraquecer a sua vida, a igreja de Cristo nesse país? Com várias ideologias diabólicas, como ideologia de gênero. O homem, em determinado momento, o macho, em determinado momento da vida, ele começa a questionar que nasceu num corpo errado.
A mulher da mesma forma. Depois de um bom tempo na sua vida, ela, mas peraí, eu acho que eu tenho um jeito feminino. Ou eu acho que eu tenho um jeito masculino. Vamos mudar esse negócio. É isso que o diabo quer, queridos. Ele quer exatamente tirar toda a beleza da imagem que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Não é só o crente não, queridos. O crente é diferente, que eu vou explicar agora o que Deus está fazendo. Na sua vida e na minha vida. Mas todo ser humano, até o ateu, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu disse aqui que Satanás não quer que o homem, que as pessoas conheçam a Deus. E aí vem as filosofias e ideologias as mais diabólicas que você possa pensar e imaginar, segundo as Escrituras, em pleno século 21, queridos. Muitos radicalmente deixando de ser mulher para ser macho, e o macho ser fêmea. Isso é diabólico. A Bíblia não aceita isso. Por isso que eu disse no começo, no princípio criou Deus céus e a terra. A nossa fé está baseada nisso. Todas as outras coisas que a Bíblia fala, que criou homem, criou mulher, criou animais, criou tudo, a nossa fé tem que estar baseado nisso. O que saiu disso é do maligno, não pertence à pessoa do nosso Deus, à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O propósito, queridos, de Satanás continua sendo afrontar a Deus que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E há denominações, há algumas igrejas que dizem evangélicas, que crê que o diabo vai se converter, meu irmão. Que coisa maluca! E tem crente que fica com pena. Ah, meu irmão. Satanás, não é à toa que a Bíblia dá um nome para ele, de diabo, de mentiroso, pai da mentira. O livro do Apocalipse vai falar que ele é um dragão. Mas não é esse dragão que o Hollywood mostra bonito, as crianças brincando, tem nada a ver, queridos, nada a ver com isso. É algo feroz que vem para tentar destruir a vida do homem feita à sua imagem e semelhança. Ele não tem mais nada a perder, queridos. Ele sabe que os seus dias estão contados. Ele sabe que, quando Cristo voltar, ele será preso por toda a eternidade. Ainda ele está agindo, mas quando Cristo voltar, ele sabe que ele e os seus anjos, todos, irão para o lago de fogo eterno. Amados, Jesus Cristo, a Bíblia apresenta a origem dos sexos como um ato criativo de Deus, queridos. A evolução, a teoria da evolução, que está aí, né? Até hoje, até agora não conseguiu explicar como surgiram os sexos. Deus ordenou aos seres humanos, sede fecundos, multiplicai-vos. Deus concedeu autoridade ao homem antes da queda, queridos. O apóstolo Paulo, defende esse fato com base na ordem. O homem foi criado primeiro. Além disso, o propósito da criação, a mulher foi criada para o homem. Você vai ver isso aonde? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 8 e verso 9. Além disso, embora tenha sido Eva quem pecou primeiro, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por meio de quem? De Adão. Por que Adão? Porque ele é o cabeça da mulher. Ele é o cabeça. Ele era responsável. E ele deu ouvido à sua mulher. E ele sabia que estava errado. Não podia. Além disso, embora tenha sido Eva quem pecou, primeiro,
A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por meio de Adão. Romanos capítulo 5, verso 12, você vai ver isso. Adão era o cabeça, queridos, portanto também o responsável. Deus instituiu o casamento monogâmico, queridos, como todo mandamento divino foi estabelecido, capítulo 2 de Gênesis, verso 24. Nós vamos ler assim, olha: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui Deus institui o casamento monogâmico, como todo mandamento divino foi estabelecido em benefício do homem e não pode ser transgredido sem punição, queridos. A sociedade brasileira, a sociedade no mundo que não acredita nisso, que não dá valor a isso, você está vendo para onde caminha a sociedade. Você está vendo isso. A prática está mostrando isso. O vínculo do casamento, queridos, ilustra o relacionamento entre Cristo e a igreja. Você vai ver isso lá em Efésios capítulo 5, verso 22 a 32. Jesus Cristo, amados, veio ao mundo para salvar os pecadores e restaurar o homem em toda a sua dimensão, física, emocional e espiritual. Jesus Cristo está criando um novo homem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz o quê? Que aquele que está em Cristo é o quê? É uma nova criatura. Literalmente é uma nova criação. Essa é uma das razões de Jesus Cristo disse para Nicodemos: Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Você vai ser uma nova pessoa, novos valores, novas vontades. Paulo, nas suas cartas, ele doutrina isso, ele ensina a igreja isso, que Deus em Cristo Jesus está criando um novo homem segundo a imagem do próprio Senhor Jesus Cristo, amados. É o que a Bíblia e o Novo Testamento nos ensina. Deus diz que da mulher virá um descendente que esmagará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. E isso aconteceu na cruz do Calvário, queridos. Deus esmagou a cabeça de Satanás ou da serpente. O diabo pode ter vencido a batalha, queridos, mas ele não venceu a guerra e ele sabe disso. Jesus na cruz, ao morrer e ressuscitar, reverte a situação dos efeitos do pecado. O domínio de Satanás acabou, queridos, terminou. Sua cabeça foi esmagada. Deus está criando em nós um novo homem, segundo o seu único Filho, Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar cada vez mais o caráter de Jesus Cristo. Ser como Jesus Cristo. Deus nos deu o Espírito Santo para que nós tenhamos essa capacidade de parecer, de buscar o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A conclusão é a seguinte, amados: no princípio criou Deus. Essas 4 primeiras palavras da Bíblia representam o alicerce da nossa fé. Ao crer nelas, seremos capazes de acreditar em tudo o que está escrito na Bíblia. Segundo, a coroa da obra de Deus foi a criação do homem à sua imagem e semelhança. Terceira conclusão: o homem foi criado para ser uma criatura diferente de todas aquelas que haviam sido feitas até então. Quarta conclusão: Gênesis relata revelando que a imagem de Deus em nós foi desfigurada, mas que Jesus Cristo está restaurando essa imagem em nós para com Deus. 2 aplicações, queridos. A primeira delas, com a redenção, queridos, por meio de Cristo, Deus está restaurando a sua imagem em nós. Não esqueça isso. Segunda aplicação para a nossa vida. Por meio da santificação, Deus restaura a sua imagem danificada por causa
do pecado. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você que é casado. Que Deus abençoe você que é filho. Que Deus abençoe você que ainda é solteiro. Siga o que a Bíblia ensina. Por mais desafios que venhamos ter na nossa vida, por mais circunstâncias difíceis, nunca esqueça, meu querido irmão, que Jesus Cristo é vencedor. Ele está para voltar. E Ele voltará vencendo, para destruir, literalmente, tudo aquilo que Satanás tem procurado destruir que pertence a Deus. Que Deus nos abençoe.